Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perder vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus vai como que lembrar coisas que aconteceram no passado. Vai falar de Noé, vai falar de Ló. E vai dizer que na época desses 2 grandes homens da antiguidade, o mundo vivia como que esquecendo de Deus, fazendo e preocupado unicamente com as suas coisas. Mas quando Noé entrou na arca, porque é o símbolo da vontade de Deus, da obediência a Deus. Então Noé esse que foi achado justo diante de toda a humanidade. Quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e como que exterminou todo mundo. Depois também Ló, esse símbolo da obediência a Deus. Quando Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre. Mas veja como que Jesus lembra da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, quando eles estavam saindo da cidade, eles não poderiam olhar para trás. E o que aconteceu foi que, olhando para trás, aquela mulher se tornou uma estátua de sal. Assim nós vemos nessa primeira parte do Evangelho Jesus nos chamando a atenção sobre essa vigilância na obediência. Essa vigilância na obediência que é essencial para a nossa vida. Porque esse povo antigo que esqueceu de Deus, eles não lembravam mais daquilo que eram as promessas de Deus. Não lembravam mais daquilo que é o fim último do homem, que é a eternidade. E por isso aproveitavam a sua vida nessa terra. Jesus nos chama à vigilância pela obediência, para que assim possamos permanecer fazendo a vontade de Deus. Depois, Jesus vai falar sobre o perder a vida nessa terra para ganhar na eternidade. E ele vai nos chamar a atenção de uma coisa essencial nessa passagem, quando diz: quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem perder vai encontrá-la. Aqui Jesus está nos chamando a atenção sobre uma realidade. Quem procura ganhar a sua vida, quem procura ganhar aquilo que é conservar a sua vida nessa terra, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida nessa terra, obedecendo a Deus,
servindo a Deus e ao próximo, fazendo e praticando as obras de Deus, esses sim vão conservá-la para a eternidade. Por isso que essa vigilância na obediência é essencial para que possamos conservar a vida eterna, não a vida nessa terra, porque a vida nessa terra é uma vida onde nós vamos nos consumindo pela obra de Deus. Mas a vida eterna é sim esse grande dom de Deus para a nossa vida, onde nós vamos sim vivendo nessa terra, peregrinando para alcançar essa plenitude final. E no final do Evangelho, Jesus nos traz um outro ensinamento, que é como uma conclusão dessas duas primeiras realidades. Jesus vai falar, sobre um que é tirado e o outro que é deixado, onde ele vai dizer, que dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. O que Jesus Cristo está dizendo com isso? À primeira vista, quando nós olhamos o Sagrado Evangelho, parece que Deus vai fazer uma acepção de pessoas, onde tem duas pessoas, só uma que será salva, só uma que será levada para o reino dos céus. Mas aqui Jesus Cristo está usando esse mecanismo literário para nos dizer que a salvação é como que pessoal, a salvação é particular, porque eu não posso salvar aqueles que estão no meu lado. Na minha família, eu não tenho que fazer para ganhar a salvação deles. Eu só tenho que obedecer a Deus, porque a salvação daqueles que estão à minha volta não é o que eu posso fazer para obrigá-los a essa salvação, mas o que eu posso fazer é viver na obediência, na vigilância, servindo a Deus, porque esse testemunho de Deus nos torna cada vez mais dóceis para que a graça divina transborde na nossa vida e toque a essas pessoas. Não somos nós que convertemos ninguém, mas é Deus, através de nós, que converte essas pessoas. Por isso que a obra de salvação não é uma obra de obrigação, mas é uma obra de liberdade, de adesão livre, onde cada um escolhe qual é o fim da sua vida, qual é o final que quer dar para a sua vida, um final feliz ou um final triste. A escolha é pessoal. Por isso que Jesus usa esse mecanismo literário para nos dizer justamente isso. Numa casa onde dois se deitam numa cama, um homem e uma mulher, pode ser que um só deles seja fiel, obediente a Deus, e só esse vai ser salvo, ou essa. Assim também, num trabalho de família, onde dois ali estão no campo, o pai e o filho, como era a realidade antiga, de repente só o filho é fiel, ou só o pai é fiel, e um só será tirado, porque as obras que nós fazemos são como que incapazes de salvar alguém. Mas, quando nós nos unimos a Deus e permitimos com que a obra da graça transborde da nossa vida, aí sim nós conseguimos ser instrumentos de salvação para aqueles que estão à nossa volta. Esse é o caminho que Jesus Cristo nos chama a viver, esse caminho de vigilância, esse caminho de serviço, esse caminho realmente de plenitude. E os discípulos vão perguntar a Jesus: Senhor, onde acontecerá isso? E Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Isso é um ditado antigo que quer dizer o quê? Aonde está o pecado, aí estará o demônio, aí estará a condenação, aí estará o inferno. Por isso que nós precisamos ir lutando contra o pecado, para que os abutres, os demônios, não se aproximem de nós, para realmente nos impedir de abraçar uma vida nova, mas que possamos verdadeiramente sermos esses que somos fiéis e obedientes à vontade do Senhor, vigilantes nessa vontade, nessa prática,
e sejamos esses que são servos fiéis para se colocar nessa obra de salvação, para sermos verdadeiros instrumentos e que possamos ser dóceis suficientes para que a obra da graça transborde da nossa vida e toque a vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.